Fala, meus queridos, vamos lá. Um dia meio atípico que a gente veio aqui rapidinho dar uma conversada, porque, bom, vamos lá. Primeiramente, a gente continua no nosso caráter de lateralização e continuamos com as extremidades inferiores, que hoje está na base dos 29.600, toda essa zona que compreende 29.500 até 29.800 aproximadamente, nós chamamos de suporte. E essa base, deixa eu dar uma melhoradinha nisso aqui. E essa base, o que que acontece? Essa base ela tem sido tocada durante várias vezes. 2, 3, 4, 5 toques nessa zona, o que aumenta a força, né? O que que nós entendemos sobre o conceito de suporte? Quanto mais toques existem em uma determinada zona de suporte, mais forte ela se torna e, consequentemente, mais perigoso é a sua perda quando a mesma ocorre. Então, nós entendemos que uma perda aqui pode levar o gráfico até quedas substanciais, buscando talvez até 25 mil novamente, o que seria extremamente interessante para a gente. Então, volto a dizer, o primeiro ponto aqui onde eu estarei desfazendo minhas posições é quando fechar o primeiro candle abaixo dessa zona. E por que precisa fechar? Porque nós entendemos o princípio básico do price action, que a tendência ela mantém-se até que ela seja rompida. Então, toda tendência é válida até que ela seja rompida. Então, isso aqui é uma tendência lateral, na verdade não é uma tendência, né? Isso aqui é uma lateralização, e até que essa lateralização termine, não haverá movimentação contrária minha. O que aconteceu aqui foi um movimento muito interessante, certo? De busca de stops, porque nós entendíamos que o suporte e a resistência estavam na zona dos 31 mil, e houve um falso rompimento logo após uma liquidação de todo mundo. Isso aqui é bem normal e eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui com vocês. Toda vez que você tiver candles excessivamente altos em uma formação de topo ou em uma formação de fundo, desconfie. Geralmente, esses candles excessivamente altos em formação de topo ou em formação de fundo nada mais são do que bear traps ou bull traps. É diferente disso aqui, que foi um candle excessivamente alto em uma conjuntura de alta, ou seja, depois de uma tendência perfeitamente formada, certo? Né? Aqui poderia até ser um caráterzinho meio de medo da galerinha, mas a zona de resistência estava bem aqui em cima. Então, não foi um candle gigantesco de alta em um processo de resistência. Aqui já foi. Observa como depois desse candlezão gigantesco, nós fizemos um pullback. Por que houve esse pullback? Qual foi o objetivo de ter acontecido esse pullback aqui? Esse pullback aqui nada mais foi do que toda a galerinha que pegou aqui embaixo essa movimentação, esperando que nesse ponto aqui houvesse uma movimentação extremamente contrária, devolvendo tudo, já que era uma zona de resistência. Então, cuidado com candles excessivamente longos desse tipo, e eu falo isso porque no candle de 1 hora aconteceu um movimento semelhante, observe. Nesse candle de hoje, onde novamente registramos um outro toque nessa zona que compreende o nosso ponto de suporte mais forte em 29 mil, nós tivemos uma nova pernada como essa. Observa como nós de fato fizemos aqui uma belíssima pernada. Obviamente, dentro de uma tendência interessante. O que é uma tendência? Topos e fundos descendentes. Fizemos aqui vários swings gráficos até que de fato entregamos essa pernada aqui gigantesca. Por isso que eu digo, tomem cuidado, porque foi uma pernada gigantesca em direção ao suporte com volume, e a tendência é que isso aqui comece uma nova tendência. Claro, não é obviamente uma regra. Só quer dizer que depois de candles excessivamente altos como esse, o gráfico geralmente dá uma respirada antes de continuar subindo. Eu espero, obviamente, que essa respirada possa ser pelo menos até aqui, sei lá, uma 786 ou 618 da FIBO, pelo menos a região aqui 30.100, né? Onde eu espero fechar os meus longs. E possivelmente depois disso a gente até tenha uma pernada gráfica mais inferior.
Felipe, você de fato acredita que nós vamos perder esse fundo aqui? Bom, eu acredito que é possível. Afinal de contas, é uma região que é muito testada, ela tende a ficar mais forte, o que não quer dizer que o fato de a gente estar testando ela tantas vezes também não faça que o mercado simplesmente desista. Só que quando a gente analisa candle a candle, a gente vê um negócio interessante. Vamos voltar lá pro diário. Eu vou citar aqui uma coisa que o Al Brooks fala no livro dele e eu achei genial. Existem candles de tendência e candles de não tendência. Aprenda a operar os candles de tendência e aprenda a utilizar os candles de não tendência. Isso aqui é um candle de tendência. Uma belíssima de uma pernada. Isso aqui é um candle de tendência. Uma pernada um pouco inferior. Mas por que é um candle de tendência? Porque você olha isso aqui e você entende quem ganhou a briga. Você olha isso aqui e entende que de fato o mercado abriu aqui e fechou aqui. Então foi uma belíssima pernada de baixa aqui que houve o vencedor dessa briga. Quem? Os ursos. Semelhantemente aqui você vê o inverso. Cara, eu vi uma belíssima de uma pernada de alta e quem ganhou foram os touros. Só que quando você vê isso aqui, não existe vencedor. 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 E isso aqui também não. E também isso aqui. O melhorzinho aqui é esse aqui que você vê que os touros ganharam até uma forcinha. Mas não houve vencedor. Por que não houve vencedor? Porque é diferente disso aqui, ó. Que você tem certeza de quem venceu. Disso aqui que você tem certeza de quem venceu. Isso aqui não deixa claro. Então, num momento como esse, o que a gente quer? A gente não quer operar. A gente quer, obviamente, achar um direcional interessante para o mercado, buscar um fundo, uma região onde a gente consiga acumular, já que essa é a base de toda essa lateralização aqui. A gente quer isso? Sim, a gente quer isso. Só que nesse momento a gente carece de uma informação principal, que é o quê? Uma tendência. Nesse momento o gráfico não expõe tendência nenhuma. Quando você não tem um vencedor entre a briga de touros e ursos, nós automaticamente não temos uma tendência formada. E se não temos uma tendência formada, nós não queremos colocar o nosso dinheiro nisso. Então, o que nós precisamos agora para que nós venhamos a nos posicionar? Nós precisamos de algo parecido com isso aqui, ó. Um candlezão verde bonito para que nós venhamos a olhar para esse candle e entender, opa, temos uma tendência. Então a gente vai querer operar o rompimento dessa tendência, vai querer estopar o fundo, claro, pensando em swing trade, pensando para a semana que vem, tentar escalar um pouco esse lucro. Pensa, se o Bitcoin sobe 5% nessa situação, vai ter cripto subindo 10, 15. É isso que funciona, é assim que funciona a leitura gráfica, certo? Um exemplo claro para a gente finalizar isso aqui é quando a gente vê o que aconteceu com a Didix. Observa como, nesse ponto aqui, nós fizemos uma tendência, ó. Rompeu, candlezão de movimento. Não era uma região de resistência, então a gente não tem por que imaginar que esse candlezão aqui era um candle de exaustão. O candle subsequente deixou muito pavio, reverteu. O outro que rompeu também a máxima, pavio, reverteu. O outro que rompeu, observa como o rompimento desse candle aqui foi o melhor de todos esses. Esse candle aqui deixou muito pavio, esse candle aqui deixou muito pavio, esse aqui deixou menos. O que significa que de todos esses três, esse foi o mais direcional possível. Porque você olha para esse candle aqui isoladamente e você entende que uma continuidade de alta aqui é possível. Afinal de contas, a pernada que ele deixou não foi tão grande assim. E foi o que aconteceu. O mercado entendeu dessa forma, entregou mais alta. E se não fosse os balanços americanos terem saído tão mal, o mercado teria continuado o processo de alta, sim. Infelizmente, empresas como Tesla atestando balanços negativos, como o que aconteceu hoje, de fato pesa muito no nosso querido e famigerado Bitcoin, porque também pesou no SP. Então, se você está se perguntando por que o Bitcoin afundou hoje, afundou por causa disso aqui. Não ache que os mercados não estão interligados, pelo contrário, eles estão extremamente interligados, certo? Então, o Bitcoin está interligado com o SP porque são os mesmos players que operam lá. E por que eu digo para vocês que, vamos voltar para o Bitcoin rapidamente, isso aqui é legal,
mas não nos diz nada. Primeiro, porque eu acabei de dizer para vocês, não existe uma tendência aqui. Se não existe uma tendência, significa que uma pernada de baixa pode acontecer e buscarmos regiões de 25 mil. Sim. Automaticamente, se deixarmos uma pernada alta, linda aqui, também poderemos pensar em buscar a região dos 31 mil. Então, o que nós precisamos agora? De uma barra de tendência. O que significa dizer que, se isso aqui romper para baixo, vale o short e o stop. Por que o stop? Porque isso aqui também pode acontecer, tá? Nada impede que após esse rompimento para baixo, isso aqui volte para cima e stop todo mundo. Então, você vai querer ser um estopado? Não, eu também não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, se perder essa região da mínima, abrir o meu long no rompimento, vender muita coisa aqui, né? A partir do momento que o candle fechar, eu vou estar vendendo muitas das minhas posições que eu fui comprado lá embaixo. Então, posições de lucro, beleza? Vou vender algumas coisas, vou segurar esse lucro e shortarei com o stop acima. Sem estresse. Felipe, mas e se você shortar, o mercado subir e tu tomar stop e depois ele continuar subindo infinitamente? E as coisas que tu vendeu lá embaixo? E aí, paciência. Eu não vou zerar minhas posições aqui. Eu nunca zero minhas posições. A regra base do mercado é nunca 100% fora, nunca 100% dentro. Eu ajo dessa forma, é por isso que eu tô sempre ganhando dinheiro. Se subir, eu ganho. Se perder, eu tenho a oportunidade de comprar um fundo melhor e ganhar futuramente. Se você age dessa forma, tu tá em paz. Então, por que eu digo que existe uma possibilidade real disso aqui dar uma pernada para baixo amanhã? Porque o SP formou um padrão gráfico de continuidade de baixa. Eu fiz o favor de esquecer o nome dessa porcaria e eu peço desculpas. Mas esse padrão aqui em si é o 1, 2, 3 de venda, onde você faz um topo, depois um topo maior do que o topo anterior, com fechamento rompendo a máxima, e depois um candle vermelho que rompe a mínima. Nesse quesito, amanhã os players de mercado estarão shortando a partir daqui do rompimento dessa mínima, provavelmente topando isso aqui, e veremos o gráfico dar uma pernada maior. Haja vista que a média de 20 está lá embaixo em 4.450, nós temos aí 70, 80 pontos para descer do SP. A zona de resistência também está aqui, então nada impede que isso aqui seja um pullback para continuar subindo e fazer um topo duplo? Pode ser, pode ser. Mas a tendência amanhã é que isso aqui entregue uma belíssima pernada de alta. A não ser que haja uma bela manipulação gráfica e isso aqui suba eternamente, o que eu particularmente acho que é bem pouco provável, né? Não é impossível, mas é bem pouco provável. A tendência é que isso aqui continue entregando uma pernadinha um pouco mais feia. E se isso aqui desce, nós colocamos um medo e uma atenção absurda a um eventual rompimento para baixo do Bitcoin. Certo? Estou deixando vocês a par, porque é o que eu vou fazer, eu acho justo. Não é uma recomendação, não faça como eu faço. Eu sei o quanto eu posso perder, também eu sei o quanto eu posso ganhar, também eu sei o quanto eu posso arriscar. Então é a minha gestão, que é diferente da sua gestão. Mas eu veementemente digo para vocês que se fechar abaixo dessa zona de suporte da região dos 29.600, a tendência é que muitas outras pessoas entrem shortando isso aqui. Eu estarei fazendo isso. Se vai dar certo ou não, espero que dê. De qualquer forma, não é um dinheiro que vai me falir e me deixar sem comer em casa. Por isso, haja com extrema sabedoria, certo? Semelhantemente, aguardo uma movimentação de long muito maior. Eu peguei um long bem aqui nessa mínima aqui, um stop de ridículo, $50 só, então se for estopado isso aqui não vai doer em nada no meu bolso, é mais taxa. Mas se de fato hoje, por um milagre, acontecer uma movimentação positiva do Bitcoin, o inverso também é proporcional. Aumentarei minhas posições de long no rompimento, estoparei o fundo e vamos ver no que dá. Certo? O momento onde eu digo para vocês que não farei nada é se essa pernada de baixo for muito longa. Se essa pernada de baixo for muito longa, aumenta a probabilidade de acontecer isso aqui. Uma pernada muito longa em um eventual rompimento de suporte ou resistência tende a reverter antes que volte a tendência. Então, se der essa pernada muito longa e fechar bem aqui embaixo, talvez eu tenha a oportunidade de vender as minhas posições em um preço melhor mais para frente. Por isso, cuidado. Mesmo jeito que aconteceu aqui, pode acontecer aqui.
Se for um fechamento normal, fechamento de gente adulta, né, um rompimento normal, aí é uma coisa, beleza, a gente vai querer operar. Se for um fechamento de maluco, que é do gigantesco, aí eu não vou vender, vou segurar minhas posições, mesmo em, acho que eu tiver em prejuízo, se bem que eu não tenho posição em prejuízo. Mas mesmo assim, vou segurar porque a tendência é que ela dê uma revertida antes para que eu possa executar em um preço melhor, certo? E é isso, conceitos gráficos de níveis avançadíssimos, não esquece. Sábado agora termina a promoção, se você não sabe qual é a promoção, no vídeo de domingo eu deixei o link lá, dá uma olhada, certo? No mais é isso, valeu, tamo junto.